Hoje nós vamos fazer o capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, e é um assunto até de uma determinada complexidade, até pelas terminologias científicas que são utilizadas. Mas antes da gente adentrar esse estudo, eu quero talvez expressar um pouco do entendimento que eu tive do que o André Luiz pesquisou e o que ele quis nos trazer nesse capítulo. Então, como surgiu esse corpo espiritual, essa inteligência que se trabalha, que se promove em cura, praticamente até sem o próprio nosso conhecimento, como funciona todo esse organismo físico, tanto no plano espiritual, que é o nosso perispírito, porque ele está falando exatamente do corpo espiritual, mas que por sua vez vai corresponder com praticamente quase igual semelhança ao nosso corpo físico. Como age então todas essas células, como se recupera de uma lesão, tudo isso trabalha sem que nós até percebamos isso. Esses nossos anticorpos, as células, tudo funciona em plena harmonia. Nós estávamos escutando uma música aqui, vendo o desenrolar da melodia através de uma orquestra sinfônica. E aqui o nosso conjunto, todos os órgãos que compõem o nosso corpo também, eles estão trabalhando intensamente para manter essa estrutura em funcionamento. Todo o sistema nervoso, o chakra coronário, como um centro de captação do fluido vital, mantendo toda essa estrutura em funcionamento. Então, como se deu essa construção? Mas antes eu gostaria de fazer uma leitura que eu acho que vai abrir um pouco a nossa própria compreensão do que o André Luiz nos traz. Está no Livro dos Espíritos, está na questão 607. A questão 607, Allan Kardec coloca essa seguinte questão. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado de infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Onde o espírito, então, cumpre esta primeira fase? Se nós aqui estamos ainda na infância, então a primeira fase, onde é que ela se deu? E vem a resposta dos benfeitores espirituais. Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Olhe bem, numa série de existências que precedem o período a que chamais a humanidade. Então está antes ainda. A alma pareceria sim ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E coloca essa outra questão. Então a alma pareceria sim ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E vem a resposta. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? Tudo então vai se unir. É nesses seres que estais longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Como dissemos, é de alguma sorte um trabalho preparatório como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se transforma em espírito. É então que começa para ele o período de humanidade. Então vai estagiar em vários reinos e em várias formas, até que ganhe a maturidade para então começar o período de humanidade. E com ele a consciência de seu futuro. E passa a ter então a distinção entre o bem e o mal, e a responsabilidade dos seus atos.
como depois do período da infância, então vai vir o período da adolescência. Estamos prestes, né, a chegar lá, né? Que Deus nos ilumine. Não é adolescência com rebeldia, não, viu? Viu, dona Didi? Depois da juventude e depois, enfim, a idade madura. Não há de resto nessa origem nada que deva humilhar o homem. Os grandes gênios são humilhados por terem sido fetos informes no seio de sua mãe? Se alguma coisa deve humilhá-lo, é a sua inferioridade diante de Deus e a sua impotência, para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Regozijai a grandeza de Deus nessa harmonia admirável que torna tudo solidário na natureza. Crer que Deus haja feito alguma coisa sem objeto e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Então, olha esse finalzinho aqui, ó. Crer que Deus haja feito alguma coisa sem objetivo. Tudo tem um objetivo. E criado seres inteligentes sem futuro. É imaginar que o animal permaneceria sempre como animal. Tudo é evolução, tudo evolui. Então, é isso, né, que os espíritos nos trazem aqui nessa questão. Esse período de humanização começa sobre a Terra? Então, vem a pergunta ainda que Allan Kardec ainda coloca. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta, e poderá acontecer que um espírito, desde seu começo humano, esteja apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente, e seria antes uma exceção. Então fica a dica aí para quem quer aprofundar, fica no capítulo 9 do livro. Os seres inferiores da criação, né, pode ser considerado os insetos, são os vários reinos, né, os vegetais. Então, por quê? É considerado muitas vezes nesse termo, seres inferiores da criação, porque não são de inteligência notória igual o homem. Eles ainda não conseguem, como traz aqui a resposta dos espíritos, não ainda distinguem, né, o bem do mal, porque eles ainda são um princípio inteligente, não são o espírito já com esse senso moral. Então, o André Luiz ele inicia o capítulo, né, colocando-nos a seguinte questão, lá, procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual. Olha que ele está chamando a atenção, para possamos entender sobre o corpo espiritual. Então será preciso remontarmos de algum modo aos primórdios da vida na Terra. Então ele vem falando aqui da matéria elementar, que o eletrão é o elétron como partícula, né, subatômica. Então a aglutinação dessas várias partículas subatômicas, se elabora, se constrói, então, o nosso planeta. Que está passando, né, nessa fase, então, por vários processos, várias reações atômicas, né, reações ainda sem nenhuma condições, né, de haver um princípio inteligente. Então, na faixa da experiência evolutiva acumulada lá sobre si mesma, né, o próprio planeta, ao sopro do Criador da eterna inteligência, deu nascimento à província terrestre. A imensa fornalha atômica estava habilitada então a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores. Ele coloca então dessa massa cósmica, dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então começa a vir as primeiras manifestações de inteligência, que vão sendo trabalhadas no transcurso de milênios, pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores,
permutando-os entre si sob a ação do calor interno e do frio exterior. Observa que o trabalho não é aquele trabalho, né, que se faz assim, né, do dia para a noite, rápido. Está nos chamando a atenção aqui, são milênios, são muitos anos, né, de trabalho de espíritos elevados. As mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa, do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada, né, no globo constituído. Então, todo um trabalho ainda que lento, mas contínuo, sem interrupção. Então, séculos de atividade, né, silenciosa se passam sucessivamente. E aí vem, então, né, o primeiro princípio, né, o nascimento do reino vegetal. A crosta já estava preparada, né, as temperaturas já estavam condizentes, então, para que se florescesse, um dos primeiros princípios inteligentes, então, sobre a crosta do planeta, que é o reino vegetal. E junto a eles, então, aparecem os vírus, né, e com eles surge o campo primacial da existência, formado, né, por nucleoproteínas e globulinas. A ansiedade, né, o grande mal né, da humanidade nos dias atuais é essa ansiedade, a pressa, né, de se realizar tudo, né, com muita rapidez. Nem se planeja, porque acha que o planejar, né, vai perder tempo. E aí erra, gasta-se mais tempo, né, e mais sofrimento. E até mais sofrimento. Vem então a formação das algas, sustentado pelos recursos da vida, que na bactéria e na célula constituem, né, do líquido protoplásmico. O princípio inteligente, então, nutre-se agora na clorofila. Começa a se trabalhar, então, né, convertendo-se em energia, absorvendo a energia da luz, né, absorvendo, né, o oxigênio presente e transformando em outro produto também necessário à própria natureza, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, procedendo à constituição do sangue de que se alimentará, então, no reino animal. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade, e vai aparecer, então, as algas nadadoras quase invisíveis. Em pressa. Emergem as águas verdes de feição pluricelular, com novo núcleo, a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada e estabelecendo vigorosos embates dos quais a morte comparece na esfera de luta. A morte, então, já começa a ser presente. Mas a morte, ela gera o quê? Gera uma matéria que se transforma e serve de nutriente. Então, a matéria, ela se decompondo, mas, ao mesmo tempo, ela se transformando. Dos artrópodos aos dromatérios, né, dentro da linguagem científica, né, os artrópodos, né, são esses insetos, né, as aranhas. Tá? Aos dromatérios, né, seria o grilo. E anfitérios, mais tarde, né, assinalamos o ingresso da mônada a que nos referimos, nos domínios dos artrópodos de exoesqueleto, né, quitinoso. Ainda não há a formação, né, esse exoesqueleto quitinoso, não há uma formação de estrutura óssea ainda. É simplesmente uma casca, né, com uma constituição gelatinosa, né, que está ali aglutinada. Condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência, né, no império da alma. Então, um trabalho, né, sendo, né, tudo elaborado ainda, todo preparado. Qual o objetivo disso do mundo espiritual? Já não havia, né, planos mais avançados? Planetas num estágio superior? Por que ainda tudo isso? Para que aqueles espíritos que estavam, né, naquele estágio de aprendizado, né, aplicando
né, todos os seus conhecimentos aqui como um grande laboratório de aprendizado. É como se fosse um laboratório de uma imensa, né, uma universidade universal. Então eles, né, aprendendo a construir a vida. E ali desvelando, né, cada vez mais conhecimentos, mas preparando a vida em acordo com a atmosfera do planeta. Por que eu estou relatando isso? Nós não estamos, né, constantemente buscando esse entendimento, esse conhecimento, esse aprendizado? Adiantaria, por exemplo, poderia vir, o próprio Cristo nos disse, poderia vir, né, até um espírito, né, de uma ordem superior e nos falar tudo. Mas nós estamos em maturidade, né, para compreender o que ele vai nos trazer? Então é a situação desses espíritos construtores, né, do universo, eles estão ali também, obviamente, num estágio muito superior, né, que o nosso, mas estão o quê? Aprendendo e aplicando todos os conhecimentos havidos. E aí é onde eles vão se tornando, né, cada vez mais evoluídos, né, cientificamente, mas também moralmente, porque vendo a vida florescendo em sua pura essência. É essa mensagem que André Luiz nos traz. Então, do império da alma detém hemoglobina por pigmento básico, demonstrando o parentesco inalienável das individuações do espírito, nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Ele chama-nos atenção aqui da questão das individuações, cada qual com a sua particularidade. Mesmo os seres, né, em total, vamos falar assim, ordem de semelhança, mas cada qual, né, com a sua individualização. E aí é onde vai se tornar o quê? Até nas mutações, na forma, né, é o que hoje, né, nós conhecemos como o próprio DNA. Né, a individualização de cada indivíduo, né, consegue-se identificá-lo. Das cristalizações, então, atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas. Aí só a ilustração, né, para poder ter uma compreensão. Então, as fases, né, que vem passando, né, que ele está nos trazendo. Começa, então, o reino vegetal, né, os vírus, né, o próprio protoplasma, né, começa a se evoluir. Então, estende-se para as bactérias, no momento, inclusive, quando ele retrata, então, né, da produção sexuada, em que começa a manifestar, então, o que é a morte. E com a morte surge o quê? As bactérias que vão processar aquela matéria, né, vai transformar aquela matéria. Né, nós já vimos nessa experiência, né, uma água parada, né, ela vai, né, se transformar, tá, em função de quê? Das bactérias. Né? Pode inclusive exalar odores desagradáveis, porque aquela água não está circulando, não está exercendo, né, a sua primordial função. Então, as bactérias, né, entre várias ações, como tem as bactérias, né, a professora que está ali atrás estava até me explicando, tem as que são maléficas e tem as que são benéficas também. E as amebas. Então, das águas e dos vegetais do período pré-câmbrio aos fetos, né, e às licopodiáceas, aos trilobites e cistídeos, aos cefalópodes, foramíferos e radiolários. Né? Os licopodiáceas, né, são as vegetações que começam rasteira, mas depois ela se estende, né? De uma forma já muito, né, milenar. Nós temos ainda algumas dessas que são os pinheiros. Né? Os pinheiros são dessa origem. Né? Os trilobites, né, são aqueles insetos, né, que se produzem ali debaixo das forragens, debaixo de folhas, né, que estão em processo de decomposição. Né, né, com várias, né, perninhas ali que se rastejam e ajudando a transformar, né, toda aquela matéria em decomposição.
O cistídeos é um tipo, né, de uma ameba, né, de um tamanho bem maior, considerado às vezes até uma ameba gigante, né? E já o cefalópodes, né, é o polvo, né? E os foramíferos, né, já é a própria construção ali da estrela, né, a estrela marinha, a estrela do mar. Então, o princípio espiritual atinge os espongiários e os selenteratos da era paleozoica, esboçando então a primeira estrutura esquelética. Então, já é a experiência, né, que os construtores espirituais, né, estão fazendo. Né? Precisa ter uma estrutura, né, mais resistente. E aí onde eles vão fazer a experiência? Né, nos espongiários. Né? Então, são aquelas esponjas marinhas que se formam, que se aglutinam. Né? Pura construção que é em cálcio. E aí, com isso, eles vão usar essa experiência, né, na construção depois do reino animal. Avançando, né, pelos equinodernos e crustáceos, né, os equinodernos também podem ser, né, são de origem marinha. Normalmente ele apresenta vários espinhos em volta. O ouriço do mar é um equinoderno. E os crustáceos, né, muito conhecido por nós aí, né, camarão, lagosta. Ensaiou, né, os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular, né, e o sistema nervoso. Caminhou na direção dos ganoides. Os ganoides é um tipo de peixe, né, primitivo, mas sem nenhuma, vamos falar, estrutura óssea. É praticamente só uma cartilagem muito, vamos falar assim, suave, né, muito flexível. E aí depois vem um processo evolutivo que vem os teleósteos, né, que aí já é o peixe, né, com a estrutura espinhal, já completa. Em função da experiência aprendida com o quê? Né, com os espongiários. E também, né, os labirintodontes, né, que são o quê? São os largatos primitivos. Tá? Para culminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas descendentes do pterossauros, né, no Jurássico Superior. Alguns eu não coloquei imagem porque, né, vocês já até conhecem. Então, viajando sempre, adquire entre os dromatérios e anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Tá? Nos dromatérios, então, é a lula, né? O polvo marinho, né? Já começa, então, os rudimentos das reações psicológicas. Se vocês observarem no reino animal, eles já têm uma proteção com relação ao seu habitat e com relação à sua prole. O que eles já vão gerando. Os anfitérios, né, que são os animais que eles não são mamíferos, mas apresentam a bolsa, né? Por exemplo, o gambá, o canguru. Então, ele apresenta uma bolsa onde ali ele gera, né, a prole dele. E aí, aqui está as reações psicológicas superiores, né, que começa a exalar, então, o próprio o amor do animal, né, para com a prole dele. Né? A princípio inteligente da criação já se estabelecendo o quê? Em proteção. Né? Ele protege, ele não destrói aquilo. Né? Já começa a florescer, né, o amor ali. Faixas inaugurais da razão, né, estagiando nos marsupiais e cretáceos do Eoceno Médio. Esse período Eoceno Médio é chamado, né, a segunda época, né, da Era Cenozoica. Só para vocês terem uma ideia, remonta, né, de 25 milhões de anos atrás, estou até errando, né, 25 milhões mesmo, entre 54 milhões a 25 milhões de anos atrás, esse período. Esses marsupiais, eles ainda apresentam, né, uma grande quantidade desse tipo de animais na Austrália. Né, que são ali o koala, né, o chamado, né, o diabo da Tasmânia, né, aí já na ilha, né, da Tasmânia.
tem o próprio canguru, né? Eles apresentam, né, sempre uma bolsa, né? E tem o gambá também, né? Eles apresentam a bolsa onde eles geram os filhotes, né? Cuida, esconde os filhotes, protegem. Né? Mas ainda volta nesse período, né? Que eles, né, começam a florescer, né? Que eles começam a surgir, ainda tá os cretáceos, né? Que são, né, os dinossauros. Que também, por sua vez, apesar, né, de tão, né, rudimentares, mas com a prole deles, eles tinham um senso, né, de proteção. Surge então, né, nos até difícil a palavra, né? Rinocerotídeos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, carnídeos, né, proboscídeos e antropóides inferiores do Mioceno. O Mioceno já remonta da idade de 5 milhões a 20 milhões de anos atrás. Né? Os rinocerídeos, né, hoje nós temos o quê? O rinoceronte e a anta. O rinoceronte, a anta, já houve um processo mais evolutivo, tá? Que é o focinho muito protuberante, tá? Mas não tem a formação daquele chifre. Né? Então, o que mais representa hoje, tá? Tanto que a anta, depois, né, há um processo evolutivo que é o chamado, né, o proboscídeos, que é o elefante e a própria anta, né, que movimenta, né, tem um movimento peculiar ali, no caso o elefante da tromba, no caso da anta ali o nariz. Ela tem uma flexibilidade, uma movimentação muito grande. Tá? Os carnídeos, né, toda aquela cadeia, por exemplo, dos tipos de lobos, né, de raposas, né, que são carnívoros. Os equídeos, né, os cavalos, os antilopídeos, né, os cabritos, então já é a manifestação do quê? Dos mamíferos. Né? Já não há, a geração não é formada em bolsa, mas, né, no interior, né, no útero, né, do animal. É ali, né, então já está a concepção. E ali vai, né, quando se chega então nos antropóides, né, que mais representa hoje para a gente os antropóides são os chimpanzés, né, os orangotangos, os gorilas. Então se externa ainda mais, né, o sentido de amor. Né? Se a gente observar, por quê? Né, os outros animais, né, eles também, né, o princípio inteligente do amor está presente. Mas observa que, né, é por pouco tempo, logo o animal, né, já há uma separação. Né? A própria mãe, o pai, já deixa o filho ter a vida dele. Já há aquela separação. Já os antropóides, eles permanecem em família, né, praticamente, às vezes, até a sua velhice, e eles ainda cuidam do outro, vai até a morte. Então, olha a evolução do princípio inteligente. Então, os macacos, eles já têm, né, eles não há aquele abandono do filho. Continuam todos unidos ali como uma grande família, se protegendo, e depois os mais velhos, né, vão sendo amparados pelos mais novos. Né? Então, olha a evolução do princípio inteligente. É o senso de amor, né, sendo construído, o senso de família. Eles unidos, depois, não só o senso de família, mas o senso também, né, de vivência em comunidade e sociedade. Né? Todos juntos ali se protegendo, se unindo, ajudando, né, na própria subsistência. Exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno, incorpora então aquisições de importância entre os megatérios e mamutes. Né? Megatério seria a preguiça, o bicho preguiça. Né? Nos megatérios, então, seria a preguiça, no caso, a preguiça gigante. E os mamutes, né, que hoje nós temos, né, como, né, a própria descendência, os elefantes, que observamos também, né, obviamente, os macacos num processo evolutivo de família maior, mas também os elefantes têm esse princípio, né, de sempre unidos ali em família, todos se protegendo, mesmo os mais velhos, né, os mais novos o protegem, né, somente o abandona quando, por exemplo, ele já não há mais condições, né, nem de fazer as longas caminhadas.
E aí é que se dá ali o fim da vida dele.